E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica, depois de muito tempo, começando a nossa série, como eu já havia falado para vocês em um vídeo anterior aí, sobre história antiga, iniciando a nossa aula hoje sobre Mesopotâmia ou sociedades do Antigo Oriente Próximo, ou da Baixa Mesopotâmia, ou a Mesopotâmia, como vocês quiserem chamar. A gente vai dividir esse conteúdo de Mesopotâmia aí, provavelmente em 2, 3 vídeos, acho que em dois, para não ficar muito grande para a edição, para não dar um desgaste muito grande para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formação da Mesopotâmia, sociedade, um pouquinho de sociedade, cultura política, né? E economia. No outro vídeo a gente vai focar mais em cultura, né? A gente vai focar mais em cotidiano, em um pouquinho mais de estrutura, tá bom? Então, começando aí falando da Mesopotâmia, eu quero que vocês entendam que primeiro a gente tem que saber do contexto geográfico da Mesopotâmia. A Mesopotâmia ela está localizada num lugar, numa região que a gente vai definir aí como hoje a gente chama de Oriente Médio, tá? Então a Mesopotâmia ela está na Ásia e não na África. O Oriente Médio é Ásia, tá? Isso é muito importante. Vocês devem estar vendo já no mapa aí. É uma região, então, no Oriente Médio, que a gente também pode chamar de Ásia Menor, porque é um pedacinho menor da Ásia, né? Ou Antigo Oriente Próximo, tá bom? Essa região é chamada também de Antigo Oriente Próximo, porque seria um Oriente mais próximo do Ocidente. E Mesopotâmia, né? Ou a região da Mesopotâmia, primeiro vamos entender isso, é uma região que a gente vai falar das civilizações que aconteceram ali nessa região, mais ou menos entre 4.000 anos antes de Cristo até o século 4 depois, 4 antes de Cristo, tudo antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo até mais ou menos o século 4 antes de Cristo ainda. Então, um período assim, a gente vai falar de milênios, a gente não está falando de séculos, por exemplo, como que seria a sociedade grega ou romana. A gente está falando de milênios, tá? Então, assim, basicamente, quando você entra no curso de História, são as primeiras grandes sociedades que você vai estudar, quando você vai ter lá a sua disciplina de História Antiga, são as sociedades formadas na Mesopotâmia. Por quê? Porque na graduação de História, né, é uma graduação de História e não necessariamente de pré-história. Porque é a partir da Mesopotâmia que a gente começa a fazer essa divisão de pré-história para história. Vamos entender rapidinho esse processo, porque é a parte da formação que a gente está falando aqui da região da Mesopotâmia. Primeira coisa que todo mundo precisa saber: o que divide a pré-história da história? Basicamente, quando as sociedades elas começam a se organizar. Antes, na pré-história, a gente vai ter o maior período aí onde as pessoas, né, os homens, né, eles são, na verdade, eles são nômades, né, que eles são caçadores e coletores. A partir do momento que eles começam a se organizar em sociedade, a gente vai falar que eles começam a se tornar mais sedentários, eles não precisam ir buscar na natureza, eles fazem uma transformação na natureza, com que essa natureza propicie para eles ali do lado, né? Então a agricultura é muito importante nesse sentido, tá bom? Só que mesmo assim, ainda quando o ser humano ele fica mais voltado para esse lado sedentário, ainda você tem um pedaço de pré-história 5.000 anos antes de Cristo. Só que na Mesopotâmia essa sociedade já começa a se organizar. Só que aí surge um negócio muito importante que vai transformar isso, que é a invenção da escrita. Aí sim, a partir da escrita, a gente está saindo da pré-história e a gente está evoluindo enquanto sociedade organizada e partindo para a história, tá? Então é na Mesopotâmia que surgiu essa escrita. Sério, é importante isso. A sociedade vai se organizando e a partir do momento que surge a escrita, a gente já vai ter a formação, a transformação da pré-história para a história. Beleza, esse processo vai mais ou menos de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então é um processo lento, um processo gradual, mas que ele aconteceu, né? E aí, a partir daí, a gente chega até a nossa sociedade atual, que não cabe aqui ficar falando. Bom, beleza. E por que Mesopotâmia? Porque essa região que a gente está falando aí, Mesopotâmia significa uma região entre, tá? Meso, tá? No meio entre dois grandes rios, que seriam o rio Tigre e Eufrates. São dois grandes rios ali importantes. Aí você fala, tá, mas qual que é a importância de Tigre e Eufrates que caracteriza a Mesopotâmia? É porque o ser humano ele necessita, tá, de uma fonte de água para poder se organizar.
para ele ser esse sedentário que a gente está falando, ele necessita parar em um lugar. Vocês podem perceber que a sociedade ela só desenvolvem através de rios, de lagos. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que você vai encontrar a luzia, né, que é o hominídeo mais antigo encontrado na América, se eu não me engano, em Lagoa Santa, aqui pertinho de Belo Horizonte, onde eu estou. Por quê? Olha o nome do local das proximidades onde foi encontrada a luzia, Lagoa Santa. Então, as sociedades, né, o ser humano, ele busca condições de vida. Não dá para você viver em Marte quando você não tem condições de viver lá. A não ser que a tecnologia mais para frente. Mas enfim. Então vocês entenderam como que é isso, né? Esses rios, eles são fundamentais. Tá? Assim como o Egito se desenvolveu em torno do Nilo, a Mesopotâmia se desenvolve entre esses dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A gente já depois vai falar um pouquinho mais sobre esses dois rios, da importância deles, mas vocês já sabem que a importância principalmente para irrigação, para agricultura, para organização social. Ok? Importante saber também, os principais povos aí que a gente define na Mesopotâmia são dezenas de povos, mas a gente pode definir aí sumérios, assírios, os babilônicos. Mas aí você fala assim, beleza, mas não é um país Mesopotâmia? Não, a Mesopotâmia não é um país. A Mesopotâmia é formada por vários povos que habitam a região. E cada povo dá uma contribuição para entender esse povo antigo que a gente chama de povo mesopotâmico. Mas eles não são homogêneos, são povos heterogêneos, cada um com uma cultura diversificada. Tem coisas em comum? Muitas coisas em comum. Porém, tem coisas assim muito diversificadas, que cada um traz uma contribuição para essa formação desses 4.000 anos, basicamente, de história que a gente está falando. Os primeiros, os sumérios, depois vieram os assírios, os babilônicos, e por aí vai, ok? E onde que eles habitavam? Eles habitavam cidades, tá? Por exemplo, o povo sumério ia lá e dominava algumas cidades, construía e dominava algumas outras cidades. Essas cidades elas vão ter poder, a gente já está falando de uma relação de poder. Dominavam cidades que eram independentes entre si, mas que pertenciam de repente aos mesmos povos. Essas cidades, então, a gente não está formando países, nós estamos falando de cidades-estado, entenderam? Cidade-estado é uma cidade que se autogoverna, onde você já tem os seus próprios representantes dentro de uma cidade. E várias cidades podem pertencer ao mesmo povo, mas eles não formam necessariamente um país. As principais seriam a cidade de Ur, Urique e por aí vai, que são cidades grandes ali para a época. Então, sabendo dessa diversidade, né, dessa diversidade étnica, dessa diversidade cultural que a Mesopotâmia tem, vamos tentar achar alguns pontos em comuns entre esses vários povos. Primeiro, para falar da relação política, da relação de formação da sociedade mesopotâmica. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal explicando o que são modos de produção, que a gente falou de modo de produção asiático, modo de produção escravista, feudal e capitalista. A Mesopotâmia, ela basicamente vive um modo de produção, que é como que essa sociedade produz. Lembra, se você não sabe o que é modo de produção, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no card aqui. A Mesopotâmia ela vive um modo de produção chamado modo de produção asiático ou modo de produção antigo. Não confundo, porque o Egito antigo também usa o modo de produção asiático, porque aí não tem uma conotação necessariamente de local. É que ele surgiu na Mesopotâmia, que é a Ásia, mas o Egito também utilizou. E como que é esse modo de produção asiático? Que as cidades-estados elas estão basicamente nas mãos dos líderes, tá? Os chefes locais, que são os chefes das cidades, que representam o Estado. Tá? Então é um líder, um nobre, como você pode definir, um déspota que centraliza o poder. Centralização do poder é muito importante para entender a Mesopotâmia, de acordo com cada cidade. Ou pode ser nas mãos desse líder, ou pode ser nas mãos de um grupo de sacerdotes. Opa, olha o caminhão. Sempre tem, né? Ou pode ser na mão de um grupo de sacerdotes. Aí, nesse caso, a cidade-estado ela não é governada por um líder, por um nobre, mas ela pode ser governada por um templo, tá? Os nobres, os líderes, viviam em palácios. No caso dos sacerdotes, eles viviam em templos, tá? Que tinham acesso restrito, basicamente, a esses sacerdotes. Então, vocês já entendem que existe uma centralização de poder, ou de um indivíduo e sua família, ou, basicamente, da religião, tá? Não vai falar da igreja, vai falar da religião que domina os tempos e domina as cidades. E esse modo de produção asiático basicamente isso, a centralização do poder desses grupos. E eles definiam tudo o que era
que tinha da vida, da cultura dentro dessa cidade, dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, eram eles que definiam como que seriam as cobranças de impostos, os cargos a serem ocupados pelos habitantes dessa cidade. Eles definiam também qual que seria a cultura econômica dessa cidade, como que seria feito o comércio dessa cidade. As propriedades eram deles e cabia a eles distribuir essas propriedades para as pessoas, de acordo com a cabeça deles, com mérito. Eles basicamente mandavam por mérito, por proximidade familiar, eram eles que definiam. Isso caracteriza o modo de produção asiático, tá? A centralização do poder nas mãos do líder ou dos sacerdotes, né, da religião. E eles que definiam tudo. Para vocês terem noção, em algumas cidades era definido, por exemplo, que se o sujeito ele tivesse várias dívidas com o Estado, automaticamente ele se tornava um escravo se ele não conseguisse pagar, um escravo doméstico, tá? Basicamente, na Mesopotâmia você tem escravidão, mas você tem uma gama menor do que será, por exemplo, em Grécia e Roma, né? Até menos até do que no Egito. Então, entendendo como que é essa formação social, essa centralização do poder de cada cidade nas mãos do Estado, que é do líder ou dos sacerdotes, a gente passa para frente. Mas antes eu quero dar um exemplo para vocês aqui, que mais ou menos em 1700 anos antes de Cristo, a gente vai ter um famoso Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? É uma das primeiras coisas que você estuda também na graduação de História. Vai ser um grande código de leis feito na Babilônia, na Mesopotâmia, por Hammurabi, por esse líder da Babilônia chamado Hammurabi, onde ele define quais são as leis da sua sociedade ali dentro da Mesopotâmia. E o Código de Hammurabi, lá cravado nas pedras, né? O código é cravado nas pedras, a gente vai falar um pouquinho de escrita na nossa próxima videoaula. Ele é baseado nas leis do talhão. Talhão, que em linhas gerais significa retaliação. Basicamente, ele prega que a sua punição será proporcional ao seu crime. Então, o sujeito lá que brigou com a família, ele vai ter uma punição X. Se ele matou um membro da família, ele também merece a morte. Então, basicamente é isso, é o famoso olho por olho, dente por dente, em pé de igualdade. Punição é igual ao tamanho do crime cometido. É a partir desse momento que o Hammurabi fala que você não pode, que ele vai tratar a ideia do adultério. O Código de Hammurabi ele tinha basicamente tudo. Ele falava sobre adultério, ele falava sobre questão familiar, concepção de família. São 282 leis dentro desse código que vai falar um monte de coisa de como que essa sociedade se organizava. Lembrando que o líder é o Hammurabi, ele está ali no topo, né, dessa pirâmide. E ele vai falar um monte de coisa, ele define qual que é a economia, qual que vai ser a cobrança de impostos. É um modo de produção asiático colocado em leis agora, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse Código de Hammurabi. E a economia, gente? Como que é a economia da Mesopotâmia? Agora é muito importante. Economia. A Mesopotâmia, a sociedade ela tem que se organizar em terras férteis. Depende muito dos rios Tigre e Eufrates. A maior parte das sociedades, as mais famosas, elas vão se organizar ao longo do rio Eufrates, porque é um rio mais volumoso do que o rio Tigre, tá? Bom, basicamente é isso, eles são muito dependentes desses dois rios. O pessoal que se organiza mais ao sul, a gente vai chamar ali de Baixa Mesopotâmia. As sociedades elas vão se desenvolver um pouco maior por conta do volume de águas, das terras mais férteis ali. E a economia ela vai se basear na agricultura, principalmente o trigo e a cevada. Tá? A base de alimentação deles vinha do trigo, tá? O trigo e a cevada, mas eles também criavam animais como gado, jegues, eles criavam ganso, pato e cabras, é muito importante, eles criavam também, por aí vai. E as ferramentas de trabalho eram muito rudimentares, eles dependiam muito do rio, mas as ferramentas de trabalho eram muito rudimentares. Inicialmente a gente vai ter aí basicamente arado, né? O arado era muito interessante você pensar isso, porque na faculdade de História você fica discutindo muito sobre o arado, para arar a terra, logicamente, né? Mas o arado ele dá essa conotação, ele é uma ferramenta que impulsiona esse homem sedentário agora a não sair buscando na natureza. Então o arado é uma ferramenta muito importante para a história, para o desenvolvimento das sociedades. Os primeiros arados, as primeiras ferramentas eram feitas à base de rochas, de madeira, de alguns elementos que eles tinham ali. A partir mais ou menos de 2500 a.C., começa a entrar na idade do bronze e aí os arados começam a ser feitos de metais um pouco mais resistentes, o que favorecem maior aí a construção, né, dessa sociedade mais
sedentária e mais organizada, basicamente. E o comércio? Como que era feito o comércio ali na Baixa Mesopotâmia? Gente, o comércio basicamente, inicialmente, ele era feito à base de troca de acordo com a necessidade de cada comerciante, de cada cidade-estado. Então, por exemplo, uma cidade-estado produz cevada, ela troca com outra cidade-estado o trigo. Isso inicialmente. Porque depois esse comércio começa a se estender mais. Porque a gente tem esse hábito, às vezes, de meio que subjugar os habitantes mais do passado. Falar assim, eles não tinham essa concepção maior que a gente tem hoje. Talvez eles tivessem. Então, por exemplo, você já tinha comércio, tá, a longa distância. Por exemplo, habitantes da Baixa Mesopotâmia já se correspondiam com habitantes do centro da Ásia ou, por exemplo, da Índia. Então você começa a ter uma troca. Inicialmente essa troca de trigo, de cevada, de produtos agrícolas por seda, por metais, por exemplo, né, que outras regiões de repente podem fornecer metais para melhorar as ferramentas de trabalho de determinado grupo de agricultores de cada cidade-estado. Inicialmente é na base da troca e depois começa a surgir também a ideia de uma moeda, tá? Mais ou menos em 1500 a.C. começa a surgir a ideia de uma moeda para dar um valor maior aos produtos ali que são comercializados. Essa moeda que não era necessariamente como a gente conhece hoje, era uma moeda que podia ser feita de uma rocha e depois até de metais para poder dar um valor um pouco maior. Por que o comércio é importante? Porque muito do desenvolvimento das regiões ao longo da história vem através do comércio. Porque esse comércio é feito por pessoas que vão até um outro local quando você não está acostumado, você tem que passar das fronteiras do território onde você vive. E assim que você começa a ter trocas de experiência tanto para o lado mais humano de uma pessoa, como também para o lado tecnológico. Então uma sociedade ela se desenvolve muito através dessas trocas de informação, que eu sempre falo aqui no canal, porque o conhecimento ela é a base da libertação do ser humano, é através do conhecimento que se transforma a tua vida. E o comércio traz esse conhecimento, apesar do que o comércio também já é uma maneira, uma forma de conhecimento, não é mesmo? E por último, falando aqui nessa aula, a gente vai falar, por último, mas não menos importante, mas talvez até mais importante do que tudo que eu deixei para agora, é que envolvendo essa ideia dessa localização geográfica junto com a necessidade de agricultura da Mesopotâmia, a gente vai ter a formação dos diques. O que são diques? Gente, basicamente, olha só, muito importante isso. As sociedades mesopotâmicas, elas basicamente dependem muito dos diques. Diques são dutos ou muros, tá, que vão proteger as cidades das cheias dos rios. Lembra que Mesopotâmia, entre os rios, Tigre e Eufrates. Principalmente o Eufrates, que tem uma cheia um pouco mais violenta do que o Tigre. Tá? Então o que acontece? Os diques, na verdade, são estruturas, dutos que vão proteger a cheia. Tá? A gente costuma falar que o pessoal da Mesopotâmia são povos encharcados, né? Que eles vivem encharcados justamente porque na época de cheia desses rios, né? As pessoas elas meio que são dependentes da construção desses diques para poder sobreviver, para não ter enchente em suas residências, em seus templos, em seus palácios. E esse dique, então, ele tem essa função de proteger e também tem a função de pegar a água que está ali no rio e irrigar as plantações. Olha só aquela ideia que eu falei para vocês, de trazer a natureza ao seu favor, tá? Então, assim, as sociedades mesopotâmicas, elas dependem muito do dique para sua proteção e depende muito também para irrigação, para sua sobrevivência. Daí entra a figura importante do construtor desses diques, que a gente também pode chamar aí de artesão. Então ele era um cara extremamente reconhecido? Não, os diques podem ser construídos por trabalhadores assalariados, por escravos, por aí vai, mas o importante não é a vida dele, o importante é o que ele contribui. Se o cara não contribui, por exemplo, se um líder local, um chefe de estado, fala para um artesão, você vai construir o dique, e beleza, aí o cara fala assim, não quero construir o dique, não quero cuidar da manutenção, porque a manutenção é muito importante, não só a construção. Esse cara pode, sei lá o que pode acontecer com ele de acordo com a lei de cada cidade-estado, né? Lembra do Código de Hammurabi que a gente falou por aqui? Cometer um crime é não construir um dique quando você é mandado a construir um dique. Ou fazer a manutenção desse dique. Então, gente, é muito importante, que é uma das coisas que a gente estuda muito, a gente fala assim, arado na Mesopotâmia, o dique para poder proteger da cheia do rio Eufrates, principalmente, e também irrigar as plantações.
a escrita através do Código de Hammurabi são características da Mesopotâmia. Tá? São sociedades que começaram a se desenvolver, saíram daquela ideia da pré-história, entraram agora na história e estão dependendo muito disso, né? Estão desenvolvendo comércio, estão desenvolvendo cultura, basicamente, ali. Eu tinha um detalhe importante aqui, eu tocava em uma banda no tempo de graduação chamada de Rupestres, e a gente fazia temas de músicas ligadas à história. Uma das músicas que a gente mais gostava chamava Quebrem os Diques. Eu vou deixar o link na descrição dessa música, que os meus amigos continuam com a banda lá até hoje, tem mais de 10 anos isso. Eu não tô mais com a banda, infelizmente uma questão de distância também. Seguimos outros rumos, né? Mas assim, a música que eu vou deixar aqui na descrição para vocês chama Quebrem os Diques, que é basicamente uma aula de história dentro de uma música pesada, né? Um amigo meu, o Bento, que tá tocando ali, e ele que tá cantando, né? E a música basicamente fala para os trabalhadores, para eles pararem de serem submissos a Hammurabi e quebrarem os diques. Então a letra fala coisas interessantes, tipo, deixem a água falar por vocês, e deixem as águas do rio Eufrates aqui inundarem aqui a Mesopotâmia e acabar com esse sistema de exploração, porque basicamente a Mesopotâmia é um sistema de exploração. É legal, é divertido, é engraçado pra caramba. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, né, dar uma força pros rupestres hoje, tá? Que é se vocês repararem bem na letra, vocês vão ver que é tudo isso basicamente que a gente está falando aqui. Bom, a nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho da formação de cultura, vai falar de religião, né? Aqui a gente falou mais de política, sociedade, economia e formação, geografia também. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de cultura e religião aí das sociedades mesopotâmicas, tá bem? Gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Dá uma força aí no canal, curtir, compartilhar, mostrar para seus amigos se isso ajudar de alguma forma, deixar aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Fui!